Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, a de que as provações, os problemas da vida não são só obstáculos. Na verdade, eles podem ser ferramentas, e ferramentas intencionais para nossa transformação, para a gente encontrar um propósito maior em tudo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que a gente sofre? É uma questão que todo mundo se faz em algum momento. Porque as coisas dão errado, porque existe dor. Essa nossa análise vai fundo nisso, não para achar respostas fáceis, mas para buscar uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Então, o ponto de partida este aqui, dificuldade não é uma falha no sistema, sabe? É uma parte esperada da vida. A ideia é normalizar a aprovação, para que em vez da gente ser pego de surpresa, a gente possa começar a entender qual é o verdadeiro papel dela. E esse que é o nosso roteiro de hoje. Vamos passar pela realidade dos problemas, depois ver a importância de mudar a nossa pergunta sobre eles, entender o propósito por trás da dor, o processo de refinamento, uma promessa que é central para tudo isso e, no fim, como a gente pode responder a tudo isso. Primeira parada, aceitar que ninguém escapa. Dor, sofrimento, problema são experiências universais. De certa forma, é algo que conecta todo mundo. A fonte argumenta que os problemas não interrompem a vida normal, eles são a vida normal. Cada desafio que a gente resolve só abre espaço para o próximo. E a intenção aqui não é ser pessimista de jeito nenhum, mas sim realista. É partindo dessa base que se pode encontrar um propósito dentro dessa realidade. E isso nos leva a um ponto de virada fundamental. A sacada aqui não é sobre mudar as circunstâncias, mas sim sobre mudar a pergunta que a gente faz quando elas aparecem. Olha só que interessante essa distinção. A nossa reação natural é pedir alívio, né? Perguntar, por que eu? A mudança radical que se propõe aqui é, em vez de pedir para a dor ir embora, perguntar o que eu posso aprender com isso. É uma troca consciente. Sair da busca por conforto para entrar na busca por crescimento. Agora a gente entra no coração do argumento, a ideia de que a dor não é sem sentido. A crença apresentada é que as circunstâncias, mesmo as piores, são usadas ativamente para desenvolver o nosso caráter. Então, quais seriam esses propósitos? A fonte aponta 4 principais. Primeiro, os problemas nos levariam para mais perto de Deus. Segundo, eles construiriam nosso caráter. Terceiro, nos forçariam a depender de uma força maior. E, por último, o objetivo final seria nos tornar mais parecidos com Jesus. Essa citação, gente, resume perfeitamente a questão da dependência. É aquela história, né? É só quando todos os outros apoios e muletas são retirados que a confiança em algo maior se torna de verdade e deixa de ser só uma teoria. Ok, mas como é que esse processo de moldar o caráter funcionaria na prática? Para ilustrar essa ideia, a fonte usa umas metáforas muito fortes. Pensa assim, a gente é como uma joia bruta. Deus, como se fosse o joalheiro, usa as ferramentas certas para o trabalho. Um martelo leve, só para parar as arestas. Uma marreta, para quando a teimosia é grande. E se precisar, até uma britadeira. A intensidade da ferramenta, segundo a fonte, tem a ver com o tamanho da nossa resistência. E aqui a analogia fica completa. O objetivo de refinar não é só tirar as impurezas. O trabalho do artesão só acaba quando ele consegue ver o próprio reflexo no metal polido. Do mesmo jeito, a ideia é que as provações cumprem seu papel quando o reflexo do caráter de Jesus se torna visível na vida de alguém. Agora, a gente chega no clímax da nossa análise. Toda essa estrutura de propósito na dor se sustenta numa promessa fundamental que a gente vai examinar agora, frase por frase. A promessa começa com a palavra sabemos. E olha, segundo a fonte, isso não é eu espero que sim, ou só um pensamento positivo. É para ser uma certeza, baseada na crença de que uma força maior está em controle absoluto de tudo. Em seguida, a frase continua, que Deus age. Isso reforça que existe um plano maior, um projeto por trás de tudo. Nessa visão, os eventos da vida não são aleatórios, mas sim guiados por uma mão soberana. E o que esse plano inclui? A promessa diz, em todas as coisas. E a interpretação aqui é literal. Erros, pecados, dores, dívidas, nada, absolutamente nada fica de fora. Para ajudar a entender, a fonte usa a analogia de um bolo. Pensa só nos ingredientes de um bolo. Ovo cru, óleo, farinha, sal. Se a gente provar eles separados, alguns são até bem desagradáveis, né?
Mas quando a gente mistura tudo, na medida certa, e leva ao forno, eles viram uma coisa deliciosa. A ideia é que o mesmo acontece com esses ingredientes amargos da vida. E aqui está a conclusão da metáfora. A promessa é que Deus pegaria todas essas experiências de vida, até as piores, e combinaria tudo para produzir um resultado final que é bom, mesmo que as partes individuais não pareçam ser nem um pouco. Para terminar, é crucial notar que a promessa tem uma condição: para o bem daqueles que o amam. A fonte deixa bem claro que isso se aplicaria especificamente para quem decide se alinhar com o propósito de Deus. Bom, se a gente entendeu o porquê, a questão final é como. Nossa última parte fala sobre a resposta prática às dificuldades, com foco total em perseverança e na perspectiva certa. A fonte sugere 3 passos bem práticos. Primeiro, tomar a decisão de não desistir, escolher crescer em vez de abandonar o barco. Segundo, manter o foco no plano maior, não na dor do momento. E terceiro, lembrar que a dificuldade seria passageira, mas a recompensa e o crescimento do caráter seriam para sempre. Essa citação de Corrie ten Boom, uma mulher que sobreviveu a um campo de concentração nazista, resume de forma poderosa a importância do foco. Onde a gente coloca nossa atenção determina como a gente se sente. Olhar para as circunstâncias traz aflição. Olhar para dentro pode trazer depressão, mas olhar para cima, segundo ela, traz descanso. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso, a questão se volta para a experiência de cada um. Se a gente olhar para trás, qual problema ou provação na minha vida foi o que mais me fez crescer? A resposta para essa pergunta pode revelar muito sobre o propósito que talvez estivesse escondido na dor o tempo todo. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, compartilha com alguém que precisa assistir e ser abençoado.